Alunos, neste vídeo nós vamos fazer uma leitura colaborativa da história A Bruxa e o Caldeirão, escrita pelo autor José Leão Machado. Esse escritor ele é português e ele faz muitas histórias para as crianças. Peço que abra o seu livro na página 136, o livro Ler e Escrever, no projeto didático Contos e Encantos. Acompanhe comigo a leitura. Peço que prestem muita atenção nas informações que eu vou trazer para vocês e peço também que vocês pensem em como vocês iriam colaborar se estivessem na sala de aula fazendo essa leitura. Com que informações vocês iriam complementar essa leitura? Também prestem atenção nas imagens, porque no nosso Ler e Escrever não tem, mas aqui tem e ajuda a nos fazer imaginar o contexto da história, aonde se passou a história, certo? Então vamos começar? Quando eu preparava uma sopa com zolinhas de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito não, senhor. Um furo pequeníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para, pinga que pinga, ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Vemos aí que aconteceu um fato com a bruxa, uma coisa que nunca tinha acontecido com ela. O caldeirão estava furado. E qual era o tamanho desse furo? Pequeníssimo, quase invisível, certo? Então era muito, muito, muito pequeno mesmo. Mas nem por isso deixava de apagar o fogo que ela acendeu para esquentar o preparo dela, certo? Quando ela coloca pequeníssimo e fala quase invisível, realmente o autor quis mostrar que o furo era muito, muito pequeno. Um furo que ela só foi reparar quando o fogo estava se apagando. Ela estava fazendo o preparo, acendeu o fogo e o fogo ia apagando, apagando. Aí ela percebeu que o caldeirão estava duro. Quando preparava a sopa, no caso ela estava naquele momento preparando a sopa, então é no momento presente, certo? Ela estava naquele dia preparando a sopa dela e viu o que estava acontecendo com o caldeirão. Vamos continuar? Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. Que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como um padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Então vemos aqui que houve uma mudança de tempo, né? Ela está falando de um livro que ela adquiriu há um tempo atrás, então passado, adquirido, né? No tempo que ela tentou fazer um curso, né, de bruxaria por correspondência. Quando ela coloca folheou, para que ela não tenha que colocar de novo, folheou o livro, foi usado esse recurso pelo autor, folheou, porque nós já entendemos que ela está folheando quem? O livro, né? Então, é um recurso que ele utiliza para não estar repetindo palavras, né? Olha a pergunta aí que ele faz. O que haveria de fazer no texto? O que vocês têm que se atentar é que depois do ponto de interrogação, começa a letra maiúscula. A
mesma coisa no ponto final. De que forma? Certo? Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos. Mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela, como o da filha de um aldeão que engoliram uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial com trovisco, rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato? Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar. Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo que furou os telhados das casas em redor. Vejam, temos perguntas aqui também. Depois das perguntas vem a letra maiúscula, né? Depois do ponto de interrogação. Também podemos ver aqui como ela utilizou a vírgula para falar sobre os ingredientes que ela utilizou nesse vomitório, né? Ó, com trovisco, vírgula, rosmaninho, vírgula, 3 dentes de alho, vírgula, uma semente de abóbora seca, vírgula, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato. Então, a vírgula serve também para você ir numerando, né, a frase, por exemplo. Então, ela está colocando todos os ingredientes e pausando um depois do outro. Também podemos ver aqui que ela fala sobre outra passagem de tempo, né? Ela já está pensando no futuro, porque ela diz que ela tem algumas reservas, algumas poções guardadas, mas e se aparecesse alguma coisa que ela precisaria fazer uma poção? Como ela ia resolver? Então aqui já é uma passagem de tempo para o futuro, né? A personagem pensando no futuro. Ela também colocou aqui o granizo, certo? Chuvada de granizo. O que ela quer dizer? Que foi, sabe, uma tempestade de granizo muito grande, né? Foi uma tempestade que acabou que a moça vomitou. Então o autor quis frisar o quanto grande foi essa chuvada de granizo, essa tempestade. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar, mantinha-se a pão e água. Que remédio! Enquanto não encontrassem uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera um caldeirão na feira há muitos anos atrás a não teria enganado com material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente e a dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter lhe dado um caldeirão com defeito. O que vocês acham nesse parágrafo em que ela fala do mercador? Será que o mercador quis enganar ela mesmo, vendendo um caldeirão com defeito? Só porque ela era ainda nova nas artes, nova bruxa, e não conseguiu reconhecer direito que deveria ter algum defeito no caldeirão? Agora ela voltou um pouco para o passado também, porque ela está se lembrando quando ela começou a dar aqueles primeiros passos na magia, que ela saiu para comprar os artefatos dela, né? Então, ela voltou para o passado, porque até ela coloca aqui, ó, na feira há muitos anos atrás, né? E coitada, ela estava comendo somente pão e água porque não conseguia mais fazer comida, já que o caldeirão ficava no pinga-pinga e acabava apagando o fogo dela.
vamos ver aqui o uso do a. Lembra que lá a gente falou do livro que ela colocou folheou? Aqui ela coloca vender o caldeirão na feira há muitos anos atrás, a não teria enganado, não usar ela, né, ou não teria enganado a bruxa, ou ela, repetir, ele usa o a para explicar que nós estamos falando da bruxa, certo? Decidiu então ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo, era o neto do outro. E é claro, não se lembrava nem podia das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Perguntou-lhe, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador mirou, remirou, sopesou com ambas as mãos e disse: bom, aqui nós vemos que ela está falando um pouco do avô do rapaz que ficou no lugar, né? Vendendo os apetrechos de cozinha na feira. Então aqui, quando ela fala tropelias comerciais, então ela está colocando a culpa no avô, está falando que ele a enganou mesmo, né? E pelos tropeços, pelas más decisões, ela acabou sofrendo, porque ele poderia ter tido mais cuidado de ter mostrado um caldeirão melhor para ela, né? E aí o neto dela tá tentando ajudar. Então, vemos aqui que ele olhou, né, que é mirou, olhou de novo, remirou, mexeu ali pelo caldeirão. Então, vemos alguns verbos aqui, ficou, perguntou-lhe, né? Aqui também o uso do lhe, né? Para substituir, perguntou a ele, perguntou para ele, aqui colocaram lhe, perguntou-lhe, certo? Este está bom, é para você pôr ao pé da porta a fazer de vaso. Com os pés de sardinheiras ficava bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão e não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformavam-no em onagro. Acabou por dizer: a solução parece boa, sim senhor, mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho eu depois? Neste novo que aqui tenho, e com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo no monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levasse. A bruxa, que tinha os seus brios de mulher, ficou encantada. Bom, aqui temos um diálogo entre o mercador e a bruxa, né? Ele deu uma opinião dele de como ficaria bom o caldeirão velho, né? Ela ficou irritada, porque ela não pediu uma sugestão, ela quer saber como pode resolver o problema dela, certo? E se não fosse todo mundo ali que estava fazendo as transações, comprar e vender, ela ia transformar ele num asno, né? É a mesma coisa que onagro. Uma dica aí para vocês, e lembrando que nós pedimos para que vocês marcassem com marca-texto as palavras que vocês não conhecem e procurassem os significados no Google ou no dicionário, né? Fazer aquele glossarinho que a gente já explicou como faz em outros vídeos. Também vimos aqui que quando ele ofereceu um caldeirão novo para ela ficou encantada, porque ele era avermelhado, ele tinha um brilho, né? E estava se sobressaindo, ele estava mostrando, né, toda a boniteza dele em cima dos outros. E aí mexeu, né? Porque geralmente as mulheres ficam encantadas, né? E ela já ficou ali só de olho no caldeirão novo. Também ele usou outros recursos linguísticos, né? Transformava o, como a gente já está vendo, né? Que ele tem usado esse o, a,
para não ficar repetindo palavras. Também temos aqui, diga-me cá. Então me diga, né? Ela é uma nova forma também de escrever. Qual mais que a gente pode destacar aqui? Bom, acredito que por aqui, para essa nova forma, né? Aqui, ó, mesmo a pedir que o levasse. Então, de quem que tá falando? Do caldeirão, né? Então, também é uma forma, ó, ele tá usando o a e o o para não tá repetindo a palavra caldeirão, que a bruxa levasse, certo? O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os redilhados da barriga, o feitio da asa com meia lua, a capacidade e o peso, tão leve como um bom caldeirão podia ser, fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levo-o. O mercador esfregou as mãos de contente. Mas aviso-o, acrescentou a bruxa. Se lhe acontecer o mesmo que o outro, pode ter a certeza de que o transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Aqui nós temos o mesmo recurso que vem sendo utilizado desde o começo, né? O a, né? Para não estar repetindo a palavra caldeirão, bruxa, né? Mercador aqui. Aqui também falamos das características desse novo caldeirão, né? Das qualidades dele, que o mercador estava ali falando para convencer a bruxa a levar ele para casa, né? A comprá-lo. Anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor. Até que um dia deu por um furo novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador, que lhe o vendera, a essa hora, em vez de estar a comer o caldo na mesa com a família, estava no charco a apanhar moscas. Aqui, neste último parágrafo, né, da história, vemos que realmente a bruxa fez o que prometeu. Com o passar dos anos, o caldeirão que era novo ficou velho, certo? E apareceu o furo e ela rogou a praga nele, né? E foi tão grande que rapidinho ele virou um sapo e foi pro brejo, né? Então, vemos que nesse texto tem muitos recursos linguísticos que nos mostram que não precisamos estar repetindo palavras, né? Temos outras formas de escrita, né? Mas, vamos dizer assim, mais cultas, né? E esse autor, por ser português, também é uma maneira de que eles falam lá. Também conhecemos um pouquinho desse português diferente do nosso, né? É bem interessante e bem divertido o texto, ainda mais com as imagenzinhas, que nos fazem imaginar melhor como foi a passagem, né, dessa história, em que tempo é que era vivida essa história, né? Aqui também vemos que com o passar dos anos, né, então ele está indo para o futuro, né? Então houve outra passagem de tempo também nesse último parágrafo. E isso nós temos que prestar atenção na história. Se a história está acontecendo no presente, no passado, no futuro, em que momento ele foi para o passado, em que momento ele voltou para o futuro, ou ele está no presente, né? Também foi destacada qualidades do caldeirão novo, os defeitos do velho, né? E nós podemos também chamar adjetivos ou expressões, né, que foram utilizadas para falar sobre os personagens, né? A bruxa que estava irritada com a situação, o vô mercador que gostava de dar uma enganadinha para vender, né,
os seus caldeirões e acabou ensinando ao neto como também enganar as suas clientes, né? Eu espero que vocês tenham gostado do texto, eu me diverti bastante lendo ele para vocês e até o próximo.